Então, irmãos, mais um vídeo, né? Mais a reflexão do Evangelho do dia para nós. Hoje nós vamos falar do Evangelho, né? Da primeira semana do Advento, aí segunda-feira, né? E aí o Evangelho hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus 8, dos 5 a 11. Você pode pegar na sua Bíblia, né? Se quiser acompanhar. Vamos lá então a leitura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez uma súplica. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo ele vai, e diga a outro, vem, e ele vem. E a meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, aqui a gente, dando início a essa primeira semana do Advento, a gente percebe que Jesus, ele depara com situações aqui já com os pagãos, porque veja, esse centurião romano, para quem quer um pouco de contexto, né, entender a história, esse centurião romano era um pagão que tinha aí 100 soldados mais ou menos no seu comando, né? E no entanto, veja que neste momento aqui ele crê bastante para ir procurar Jesus para curar o seu servo que estava em casa paralítico. Aqui é importante a gente fazer uma observância, amados, que chama a nossa atenção também. Porque veja, um centurião romano, pagão, que ao ver o seu servo doente, paralítico, ele vai ao encontro de Jesus. Isso já nos chama muita atenção. Por quê, amados? Ele não vai de qualquer maneira, mas ele vai com humildade e simplicidade, sobretudo, irmãos, movido pela fé. É algo muito importante que destaca na vida do cristão, quem quer que seja cristão, você está entendendo? E aqui é um centurião pagão, romano. Veja que aqui ele vai ao encontro de Jesus e fala: meu servo está em casa, paralítico, né, sofrendo muito. Jesus disse: eu vou e curarei. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas basta dizer uma palavra e meu servo será curado. E veja, a palavra vai dizer que Jesus ficou admirado com o que ele ouviu daquele centurião. Você está entendendo? Mas ele vira para os presentes e fala: olha, eu não encontrei semelhante fé em ninguém do povo de Israel. Você está entendendo? Jesus, ele fica admirado porque não encontrou tamanha fé em ninguém do povo de Deus, do povo eleito naquele tempo. Você está entendendo, mas? Então aqui chama-nos a atenção também hoje, porque veja, claro que aqui ele vai dizer assim: por isso virá multidões do Oriente, do Ocidente, e sentará na mesa do reino de Deus, do reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas algo muito interessante que esse centurião também me ensina aqui, agora ensina a você também. Pode ser um ensinamento para nós, veja, porque a primeira coisa, né, se preocupar com os enfermos da nossa casa e levar e ir até Jesus para pedir por ele. Aqui está a primeira atitude que todos nós devíamos fazer na nossa vida. Você está entendendo, irmãos? Então,
ir até Jesus e suplicar pelos nossos, não de qualquer maneira, mas movido pela fé e pela humildade. O centurião aqui nos ensina muito, porque veja, é tão admirável a colocação desse centurião, o comportamento dele, irmãos, que hoje na hora na missa, né, na hora da Eucaristia é usado, né? Senhor, não sou digno que entreis no horário, mas dizer a sua palavra eu serei salvo. Nós usamos muito isso na missa, né, na hora da comunhão, na hora que o padre levanta o corpo de Cristo, né, para a igreja, toda a assembleia responde. Por quê? Porque de fato a fé daquele centurião chamou a atenção, amados. E é por isso que até hoje, há 2000 anos na história da igreja, né, é falado essa fé, é destacada a fé desse centurião. Por isso, amados, hoje ele nos chama a ir a Jesus suplicar pelos nossos, mas não de qualquer maneira, e movido pela fé. E pela fé, amados, capaz de dar autoridade à palavra de Deus na nossa vida. Veja que ele vai dizer, basta uma palavra e meu servo será curado. Mas será que eu falo que hoje na nossa realidade a gente vê, né? A gente faz novena, faz tanta coisa, fala tanta coisa, né? E às vezes a gente não experimenta o milagre, por quê? Porque aí falta fé. Vocês estão entendendo? Aí falta fé. Jesus admirou a fé daquele centurião, amado, porque aquele centurião, apesar de ter fé, ele dá autoridade para a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra de Deus é proclamada na nossa vida e nós não tomamos posse? Entende? A gente não assume aquilo que Deus está falando para nós no meio da palavra, porque nós não damos autoridade à palavra de Deus. Entende? Começar essa semana, a primeira semana do Advento, amados, é abrir o nosso coração, a nossa mente, para uma fé extraordinária capaz de deixar Jesus admirado. Veja que ele vai falar assim, vem do Oriente, do Ocidente, ou seja, os pagãos, e sentará na mesa do rei de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Por quê, amados? Porque nós que estamos na igreja hoje, nós somos povo, fazemos parte do povo de Deus porque somos batizados. Nós não somos judeus, eu não sou judeu, você não é judeu. Você está entendendo? Nós não somos do judaísmo, nós não estamos ali no contexto, né, dos primeiros cristãos ali, onde Jesus estava andando na Palestina, na Judéia. Nós não somos desse contexto. Nós somos do Oriente, nós somos do, né, nós abrangemos esse meio que Jesus está falando, vem do Oriente, do Ocidente, sentará na mesa do Rei dos Céus com Abraão, Isaac e Jacó, mas uma realidade que nós precisamos levar em conta hoje, que eu e você somos batizados. Você está entendendo, irmãos? E nós hoje compomos o povo de Deus, o novo povo de Deus, o povo messiânico, eu e você batizados. Mas a questão é, irmãos e irmãs, Jesus está falando que multidões virá de fora da igreja, vamos dizer assim, de fora do povo de Deus e sentará no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque tem fé e dá autoridade para a palavra que transforma, dá autoridade para a palavra que cura. Vocês estão entendendo? O momento que eu e você levantarmos, amados, e dar crédito para a palavra de Deus, dar autoridade de que essa palavra, de fato, ela vai curar você. Você está entendendo? Eu falo que, nesse momento, olhando para a palavra de Deus, o Senhor fala no meu coração que não importa a enfermidade que você está sofrendo nesse momento, não importa a situação que você está vivendo, se você dá autoridade para a palavra de Deus, para a palavra, essa palavra te cura. Basta uma palavra, o centurião está falando para Jesus, basta uma palavra, meu servo será curado. Será, irmãos, que basta uma palavra do Senhor e você receberá a cura? Você tem fé para assumir, para tomar posse dessa graça? Será que nesse momento eu e você somos do povo de Deus, somos da igreja, nós estamos da igreja? Nós assumimos essa graça em nossa vida com apenas uma palavra do Senhor? Ou nós, irmãos, precisamos de tantas coisas para dar um passo? E isso não é fé, irmãos. Isso é visão. Entende? Às vezes nós precisamos ver tantas coisas para dar um passo. Isso não é fé, isso é visão. Você está entendendo? Às vezes é por isso que nós não experimentamos muitos milagres da paz do Senhor, porque nós não damos crédito, nós não damos, irmãos, a autoridade que a palavra de Deus tem. Basta uma palavra, você é libertado. Basta uma palavra do Senhor, você é curado. Basta uma palavra, você
terá a vida transformada, mas para isso eu e você precisamos dar passo e abrir o coração para ela fazer o que Deus faz. E veja, Jesus tem prazer de ir, veja, ele fala logo para o centurião, eu irei e curarei. Se entenda, irmãos, Jesus tem prazer de ir ao encontro dos nossos enfermos que nós pedimos e curar, você está entendendo? Mas uma coisa é certa, nós temos que estar sempre aberto a recorrer a Jesus pelos nossos. E aí eu fico perguntando, será que você tem ido a Jesus pedir pelos seus enfermos? Né? Será que quantas pessoas enfermas tem na sua casa neste momento, irmão? E você talvez não tenha ido a Jesus falar por ele, suplicar como fez o centurião. Será que aí, irmão, não está faltando na nossa vida a fé, né? Para ir ter Jesus na confiança de que ele pode curar, que ele cura de fato os nossos. Porque aquele centurião que era romano, ele tem fé suficiente para ir ter Jesus e mais ainda, chega lá, dá na humildade, ele dá autoridade para Jesus, para a palavra de Deus. E hoje talvez esse passe que eu e você precisamos dar, irmãos. Começar essa semana do Advento, essa primeira semana do Advento, nós precisamos abrir o coração para deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida. Entende? Porque basta uma palavra, eu entendo que eu preciso buscar uma melhora de vida. Basta uma palavra para me entender, amados, o que eu preciso tirar para a cura acontecer. Basta uma palavra do Senhor para me entender o que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso deixar, talvez a falta de fé, incredulidade, para que a palavra de Deus, amado, assume essa autoridade na minha vida. Amém, irmãos? Que essa palavra de Deus hoje possa iluminar a sua semana, iluminar este dia, né? Para que você possa ter aí as forças necessárias para uma preparação para o Natal, para uma preparação para o Cristo, né? Para o aniversário do Senhor, mas sobretudo para a vinda dele. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o joinha e ative o sininho de notificações.